Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre gráfico. E nesse caso, nós vamos falar o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Antes de começar, a nossa matéria, eu vou pedir para você curtir o vídeo. Se você não inscreveu no canal, se inscreva. Se inscreveu, indique para amigos. E nós vamos começar com o nosso conceito. Um dos conceitos mais importantes é saber que o gráfico da função polinomial do primeiro grau, ele é uma reta. Então, ele é uma reta oblíqua em relação aos eixos coordenados. Então, quando eu vou construir um gráfico de uma função de primeiro grau, se eu já sei que é uma reta, qual é o conceito geométrico de uma reta? Se eu tiver dois pontos, eu construo uma reta. Quando eu coloco dois pontos, a gente sabe que o conceito de função para todo x existe um y. Só que aí você está desenhando uma parte e mostrando a característica da função. Ele serve para valores reais. A primeira forma que você pode fazer é pegar a função, igual eu coloquei aqui, esboce o gráfico da função f de x igual a x mais 1, determinar valores, substituir e com isso fazer os pontos. Lembrando que esse aqui, abscissa positiva, abscissa negativa, ordenada positiva e ordenada negativa. Como você pode colocar qualquer valor, já que ela é uma função real, então eu vou colocar aqui, menos 1, 0 e 1. Se eu tenho f de x igual a x mais 1, é a mesma coisa que y igual a x mais 1. Por quê? Porque y você determina em função de x. Então, se o meu x for menos 1 com mais 1, 0. Se o meu x for 0, 0 com mais 1. Se o meu x for 1 com mais 1. Agora eu só preciso determinar esses pontos. Então, se o meu x é menos 1, o meu y é 0. Então, eu vou precisar aqui do menos 1 para x, o 0. E aqui eu vou trabalhar com 1. Para y eu tenho 0, tenho 1 e tenho 2. Então, vamos marcar os pontos. X é menos 1 e y é 0. Tá aqui, Tá? É uma raiz. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora, se o x é 0, se eu não tenho x e o x é 0, aqui vai ser 1. E depois, se o x é 1, o y vai ser 2. Então, coloquei 3 pontos, poderia colocar a quantidade de pontos que eu achasse ideal. Então, se ele é uma função real, ele está pegando todos os pontos e ele tem essa característica que é essa reta. Quando eu falo da função, isso aqui é uma função polinomial de primeiro grau. Ainda estou com um pouquinho de dúvida. Tem um outro vídeo nosso, dá uma volta, dá uma assistidazinha que você vai relembrar. Essa daqui é uma função linear. A função linear, ela tem uma característica no gráfico. Ela necessariamente passa pela origem. Até mesmo porque, se eu colocar que eu tenho 3x, na hora que eu faço 3 vezes 0, dá 0. Então, ela sempre passa na origem, tá? Ah, mas vou precisar de mais alguns pontos. Então, eu vou colocar que meu x é 1 e 2. E se eu tenho 3 vezes 1, 3. Se eu tenho 3 vezes 2, 6. Então, vamos marcar esses pontos aqui. Eu tenho 0, 0. Já marquei. Quando o meu x é 1, aqui vai ser 3. Quando o meu x é 2, aqui vai ser 6. E agora eu vou fazer uma reta. Agora eu vou fazer uma reta.
eu vou fazer uma reta. Quando eu estava no outro vídeo, quando eu estava explicando a função linear, eu falei que a proporcionalidade dela a gente poderia verificar fazendo o quê? Existe um valor, quando a gente pega a função y igual a x, a razão de proporcionalidade é y por x. Então, o que eu estou falando? Que se eu fizer y por x, vai dar 3. Se eu fizer y por x, essa é a minha razão de proporcionalidade. Então, completando a aula que na hora que a gente falou, isso eu já mostrei em outro vídeo, só para a gente relembrar. Agora que nós fizemos o gráfico, o que eu posso fazer que é mais prático para fazer esse gráfico? Eu posso trabalhar com valores estratégicos. Por quê? Eu já vi que é uma reta, eu já vi que eu preciso de 2 valores, não é isso? Só que existem alguns valores que eles são práticos de usar. É quando eu considero que o meu x é 0 e considero que o meu y é 0. Então, se eu pegar aquela mesma função, eu posso determinar ela por 2 pontos e vocês vão ver por que ela fica prática. Então, eu vou pegar lá a função x mais, então, y igual x mais 1. E eu vou fazer também com x e com y, mas eu vou usar alguns valores estratégicos. Primeiro, qual que é o valor? Eu vou considerar que o x é 0. Depois, que o y é 0. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre raízes de uma função e a gente vai voltar nisso. Mas por enquanto o que eu preciso, que é prático, é eu entender isso aqui. Esses valores são estratégicos porque se o meu x é 0, aqui é 1. Se o meu y é 0, então x mais 1, que é o meu y, é 0, x igual menos 1. Olha como que eu vou marcar, como que é mais prático eu marcar os pontos desse gráfico. Então, eu determinei que quando meu x é 0, o meu y é 1. Então, se o 0 está na origem, eu tenho até o y que é 1. E quando o meu y é 0, o meu x é menos 1. Então, esse aqui é o meu gráfico. Torto, porque eu sou uma pessoa um pouco torta. Mas você fazendo ele aí, medindo direitinho, né? Vai ficar um gráfico lindo. Então, esse é o meu gráfico. Se eu colocar esse gráfico em cima desse, é a mesma coisa. O que eu ganhei? Eu ganhei porque eu estou vendo que isso aqui está no eixo, tá? Então, eu sei que se eu for determinar esse ponto aqui, ó, ele é um ponto que o primeiro termo é sempre o x. Ele é o ponto 0 e 1, é o que eu tenho aqui. Se eu determinar esse ponto aqui, eu tenho o ponto menos 1 e 0. Então, espero que vocês tenham gostado. Lógico que a gente ainda vai trabalhar vários exercícios usando esse conceito. Só que, para esse vídeo, o que a gente precisa guardar? Qual a característica do gráfico da função de primeiro grau? E a característica é uma reta. Espero vocês para o próximo vídeo.